Som. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje a fé da palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não vale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que o mais há hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que. Não vale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra. Não vale. Não vale. Essa canção, ela fala muito ao meu coração, porque ela diz assim: não fale que o conheces, se você o esquece a cada esquina. Se você esquece do Senhor em cada momento da sua vida, se você esquece do que Ele faz, do que Ele está fazendo, do que Ele faz e está fazendo em sua vida. Quando você desconhece a presença de Jesus, quando você ignora, você corre o risco de perder as melhores e as maiores novidades que Ele tem para apresentar ao seu coração. Paz, alegria, tranquilidade, bondade, fruto do Espírito que pode entrar no seu coração quando você de fato o conhece. Não apenas entrar num templo religioso, não apenas fazer de um encontro semanal ou dominical uma experiência com Jesus, mas fazer uma experiência com Jesus, uma vida diária, constante, contínua, onde a gente possa experimentá-los. Eu trouxe um vídeo que diz que Jesus está sempre presente
Esse vídeo eu gostaria que a gente pudesse assistir agora no começo do culto mesmo. Eu pensei um pouquinho nessa canção, eu pensei um pouquinho sobre essa abertura dessa celebração, e eu queria começar com isso. Enquanto nós estamos nos preparando para levantarmos daqui a pouco e adorarmos ao Senhor, nós vamos pensar que o ritual religioso começou, quando na verdade o culto já começou quando você saiu da sua casa. O culto já começou quando você ontem estava aqui na Festa das Nações. O culto começou a semana passada quando você fechou o expediente no seu trabalho. O culto começou a semana passada quando você foi fazer uma visita a um parente enfermo. O culto está acontecendo e ele não acabou. Então você está dentro de um ritual religioso, você está dentro de uma cerimônia religiosa, dentro de um ambiente religioso, mas você tem que entender que a sua celebração ao Senhor Jesus, ela ultrapassa essas paredes, ela ultrapassa esse lugar. Então eu gostaria que mais uma vez você prestasse atenção, antes de vermos o vídeo, eu queria que nós cantássemos mais uma vez o início dessa canção e o refrão. Só mais uma vez, eu queria que você refletisse sobre as palavras. Não fale que você o conhece. Não fale que você realmente é um dele, um participante da vida dele, se você o esquece em cada esquina. Se você esqueceu dele ao sair dessa sua casa, se você esqueceu dele a semana passada no trabalho, se você esqueceu dele nos seus negócios, se você esqueceu dele quando você estava aflito, solitário, deprimido, angustiado, não fale que você o conhece, se você o esquece a cada esquina. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Que falta hoje é fé, a palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que não vale, e o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale, e o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Suas ondas de fé e não na palavra. Vamos ver esse vídeo que fala como a gente tem a tendência de esquecer de Jesus a cada esquina. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God
todo conosco. Se nós notássemos isso, e se a gente percebesse que nos momentos de maiores alegrias ou de maiores tristezas, ali está Ele conosco. E se a nossa vida mudasse de percepção, e se percebêssemos Jesus não apenas dentro de um templo aos domingos, mas percebêssemos Jesus no dia a dia. Como seríamos como maridos? Como você seria como esposa? Como patrão, como funcionário, como filho, como estudante, como professor, como profissional? Como seríamos nós como cidadãos? Como seríamos nós como servos no reino de Deus, se nós percebêssemos que Ele está exatamente ao nosso lado? Essa é a temática dessa noite que nós vamos abordar durante toda a nossa celebração. Hoje nós vamos falar sobre desintoxicando a alma da religiosidade. Um vírus mortal que afeta muitos e tira nosso brilho no olhar e a nossa capacidade de encontrar Jesus no dia a dia da nossa vida. Portanto, o seu desafio já começa nessa celebração. Em ver Jesus, não apenas nesse lugar, em ver Jesus na vida. Em ver Jesus aqui também, através da celebração e que nós faremos. Em aproveitar cada oportunidade para adorar Jesus. Em ver Jesus em tudo que nós fazemos. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, nós estamos aqui já começando a nossa conversa. Nós temos o costume, Senhor Jesus, de esperar o culto começar para começarmos o culto. Mas na verdade nós esperamos a celebração dominical começar, porque o nosso culto já começou desde segunda-feira passada, desde domingo passado quando saímos desse templo. Deus, obrigado por cada dia que celebramos o seu nome, cada dia que o Senhor esteve presente conosco, o Senhor caminhou conosco ao nosso lado, quando nós sofremos, quando nós também tivemos decepções, mas também esteve ao nosso lado no momento de alegria, nas boas notícias, nas más notícias. O Senhor esteve conosco em todo o tempo e nós agradecemos e louvamos o Senhor por isso. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar o Senhor, muito além da religião, possamos enxergar o Senhor Jesus ao nosso lado, um relacionamento pessoal, alguém que nos ama e nos quer bem, alguém que podemos falar e também confiar o nosso coração. Pai, essa noite o nosso desafio é abrir bem os nossos olhos para enxergar o Senhor aqui e onde quer que estejamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver Jesus atuando, ontem não, né? Sábado e sexta, ontem e antes de ontem, nós tivemos a oportunidade de ver Jesus andando por entre as mesas aqui dessa rua, nós tivemos a oportunidade de ver Jesus aqui na cozinha, nos ajudando com os alimentos, nós tivemos a oportunidade de ver Jesus através das pessoas servindo, através das pessoas fritando, através das pessoas doando alimentos, através dos nossos participantes, das pessoas da cidade que vieram prestigiar nosso evento. Nós tivemos uma linda oportunidade de ver Jesus através da Festa das Nações. Muito mais do que vender alimentos, muito mais do que arrecadar dinheiro, nós fizemos um serviço ao reino de Deus, mostrando essa cidade que nós temos união, mostrando essa cidade que nós temos um sorriso, mostrando essa cidade que nós não nos reunimos dentro de uma igreja, mas a nossa igreja é a cidade, nós somos a igreja da cidade, e não somos um povo particularista ou um povo separado da cidade. Que bom poder ter contato com você ontem, que bom que você veio com a sua família, e a você que ajudou na colaboração desse trabalho, muito obrigado. Eu tenho um vidinho que eu gostaria de passar para você em forma de agradecimento, só para você ver que legal que ficou o nosso trabalho, a nossa atuação, e você vai ver uns coletinhos vermelhos, amarelos, verdes, as pessoas passando, entrando, voltando, tudo em forma rápida, para você ver como foi o movimento um pouquinho da noite de sexta-feira, quando nós estivemos com o pessoal aqui. Pode colocar para mim, por favor. Gente, que legal que nós vimos. Você viu um pouquinho, né? Alguns minutos da nossa festa que foi gravada e foi passada de maneira acelerada, para você ver a movimentação do pessoal, a agitação que foi esse lugar. E aquela foto que você viu do pessoal de mão dadas era aproximadamente 45 minutos depois de ter terminado a festa.
45 minutos depois de ter terminado a festa. Nós encerramos em torno de 11h40, tudo, e começamos a recolher quando era 00:35, mais ou menos, 00:40, era aquela rua limpa, todos os alimentos guardados, todos os objetos guardados, tudo limpinho, para você poder chegar hoje na igreja, poder estacionar o seu carro naquilo que era um espaço Kids ontem, né, para poder entrar com o carro nessa rua, aquilo que era só barraca, iluminação. Gente, só sobrou mesmo as mesas, o palco, que ficaram aí, que é o resquício da nossa festa. Os restos, a gente viu que temos uma equipe de sucesso que trabalha aqui. Então, olha, muito obrigado mesmo. É uma honra poder trabalhar com vocês e servir com vocês aqui na IPI de Sertanópolis, poder contar com todos que participaram, colaboraram e engajaram. Hoje está um pouquinho mais baleado, um pouquinho mais cansadinho, alguns com dor na batata da perna, outros com dor nas cadeiras, porque serviram bastante, carregaram peso, mas foi recompensador. Foi recompensador e será ainda mais pelas notícias que receberemos e veremos isso. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas a todos que trabalharam e que fizeram esse evento acontecer. Coloque os avisos para mim, por favor. Vamos passar o primeiro. Você que está visitando pela primeira vez, você tem um presente, tá bom? Até esqueci de dizer isso para você. Você tem um presente. Primeira vez, ao final da nossa celebração, na saída direita, nós temos ali nossa equipe que vai dar um presente especial como forma de gratidão de você estar aqui conosco. Próximo aviso é que se você quer fazer parte da família Presbiteriana Independente, dessa família que trabalha, que engaja, que faz a diferença, se você quer estar conosco, é só você se tornar membro. E como você faz para ser membro dessa família? Bom, para você ser membro tem que obedecer alguns critérios. Primeiro, você tem que ser irmão do sangue. Irmão do sangue de Jesus, tem que ter nascido de novo em Jesus Cristo e quer se batizar e professar a sua fé nesse lugar. Então você é convidado a fazer parte da família Irmãos do Sangue de Jesus. O que você vai fazer? Você vai fazer um curso de novos membros com 9 semanas de duração. Você pode escolher 2 horários, ou na quarta-feira às 19h30 até às 21h, ou no domingo de manhã das 9 da manhã até às 10h30. Você pode escolher um desses 2 horários para poder participar. Eu sugiro que os pais que têm filhos pequenos tragam seus filhos, venham fazer no domingo de manhã, que nós temos a salas, né, preparadas para atender as crianças. Na quarta-feira à noite nós não temos cuidadores, então você precisará deixar o seu filho com a sua sogra, com o seu sogro, porque nós não podemos receber as crianças na sala, porque nós não temos como cuidar delas. E o ensinamento fica prejudicado quando os pais vêm com os filhos e não conseguem. Então no domingo de manhã nós temos uma equipe que pode te ajudar a você ter a sua aula tranquilo, durante 1h30, com os nossos cuidadores, com os nossos facilitadores que aqui estarão. Ao final dessa celebração, você passa, conversa com a Isa, nossa secretária, e vai deixar o seu nome para ela, e o seu telefone. Faça sua inscrição, participe da classe de novos membros, e no final você vai dizer, e nós também diremos, se é o momento ideal para você batizar e se tornar membro da nossa igreja, tá bom? Faça esse curso. Próximo aviso, nós estamos aí na temporada de retiros, chama a Vanessa que vem aqui à frente, nós vamos começar com o nosso primeiro retiro de homens, e primeiro retiro de mulheres agora no mês de maio. Quem já foi nesse retiro, nós tivemos a oportunidade de aprender com uma equipe lá em Dourados, nós estivemos lá fazendo esse retiro o ano passado, com alguns homens que aqui foram o nosso conselho, e algumas mulheres também, as esposas de presbíteros e outras que também foram convidadas a participar. E nós viemos então para esse ano, entrando com a temporada de retiros, a primeira da nossa comunidade, só a primeira, e nós temos pouquíssimas vagas. Pouquíssimas vagas. Eu queria que você estivesse olhando um videozinho que nós preparamos do retiro, e eu queria que você soubesse um pouquinho do que aguarda você. É uma experiência com Deus, é uma experiência com a graça de Deus, com o poder de Deus, e você já vai pensando sobre isso aí, daqui a pouco eu volto com essas informações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele é de R$150 para a pessoa, e está incluso a alimentação, o transporte, a hospedagem, tudo que nós vamos fazer. O retiro é para homens casados, e o retiro é para as mulheres casadas, ou separadas, ou viúvas, que nós também podemos abordar, mas são pessoas que já passaram pelo casamento também, porque nós trabalhamos muito alguns detalhes lá dentro. Então, aqueles que já participaram do retiro, já sabem como é e já estão fazendo propaganda. Aquelas que também participaram, já estão fazendo propaganda, e algumas pessoas já ouviram falar, mas hoje nós queremos dar oportunidade para toda a igreja. Os retiros, nós trabalhamos com um atendimento personalizado, então nós não abrimos com vagas ilimitadas e fazemos para grande.
impactante. A chácara que nós temos alugada, ela comporta 80 pessoas. E nós queremos abrir 40 vagas apenas. Apenas 40 vagas. E 40 pessoas trabalhando. Para você ter uma ideia como é o trabalho personalizado. É algo impactante, transformador na vida de um homem, na vida da sua família, quando ele passa e participa de um retiro. Então, homem, fique atento a esse aviso. O que você vai fazer? Ao final dessa celebração, você vai passar e nós teremos uma mesa, onde estará lá a nossa equipe de homens, o Tagliari, o Marquinhos, o pessoal ali vai estar na mesa, um deles, e você vai pegar a sua ficha de inscrição. Nós temos apenas algumas fichas de inscrição, porque são apenas 40 vagas. Você vai passar e vai pegar a sua ficha de inscrição. Aquele que passar e não tiver mais a ficha de inscrição, você vai ficar na fila de espera. Por que fila de espera? Porque só garante a vaga quando fizermos o recebimento, daqui a uma semana e meia. Então, se não fez o recebimento, nós vamos entrar em contato e depois vamos colocar o próximo da lista. Porque são apenas 40 vagas que a gente quer trabalhar muito particular, individualizado, é algo transformador. Só para você ter uma ideia, mais ou menos assim. Imagine só que você vai na sua casa e sai com o seu fusquinha. Vai em Londrina dar uma volta de fusquinha, e a sua esposa fica em casa, com o fusquinha lá, e foi, e chegou lá com dificuldade em Londrina. Daqui a pouco, 3 dias depois, você volta no Camaro amarelo, com o bração para fora, entendeu? Aquele turbinadão, isso é aquele barulhão, rodona larga, tudo. A esposa fala, o quê? O que é isso? O que aconteceu, querido? É isso que acontece com o homem no retiro. Esposa, pegue o seu fusquinha, envie o seu fusquinha para o retiro, vai voltar um Camaro turbinado, nós garantimos isso, com direito, não, a gente não pode devolver, né, na verdade, mas não tem direito à devolução, mas nós garantimos que é uma experiência impactante. Então, esposa, fala, eu fico com as crianças, eu cuido da sogra, eu cuido do sogro, fique tranquilo que vai dar tudo certo, fique tranquilo que o seu trabalho, eles vão dispensar você vai conseguir sair mais cedo. Na sexta, começa a sexta-noite, e nós saímos daqui por volta das 18 horas, 18h30, então dá para você trabalhar e correr para cá e vir para conosco, para a gente participar. O local não pode ser divulgado, as coisas que acontecem não serão nunca divulgadas, mas é transformador, e você vai ver isso pela atitude do seu marido, atitude da família que ele tem, você pode ter certeza disso, tá bom? Então traga o seu fusquinha, dê o seu fusquinha e nós devolvemos para você um Camaro amarelo, com certeza turbinado, para fazer a diferença na sua família, na sua casa e também nessa cidade. Que dia que vai ser, homens? Dia das Mães. Dê esse presente para sua esposa, dê esse presente para sua família. 12, 13, 14 de maio, passe lá, retire a sua ficha de inscrição, são apenas algumas, e depois você vai ficar na fila de espera se não correr lá depois, tá joia? Então grave aí. Bom, ele falou do fusquinha, também vou falar então, tá? Maridos, eu sei que às vezes é difícil vocês ficarem em casa com os filhos, essa é uma tarefa árdua, que pertence a nós às vezes, mas eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você quer que a sua mulher, ao invés de voltar um fusquinha que você tem em casa, ela vai voltar uma Ferrari, com banco de couro vermelha maravilhosa. Então incentive. Tá vendo só? Olha só como que a sua mulher vai voltar. Maridos, dá um cutucão aí, fala assim, ó, eu vou ficar com as crianças, eu vou cuidar das crianças. E esposas, não fiquem temerosas. O que vai acontecer se ficar só com eles? Eu garanto que eles vão comer tudo aquilo que você não deixa. Eu garanto que eles vão fazer aqueles programas maravilhosos, que quando a mãe está em casa, a gente fala assim, hoje não pode fazer isso, hoje vai chover, hoje não dá para ir para a piscina, está gripado. Então deixa fazer o programa com os pais, às vezes isso é necessário, a gente ter esse período de retiro, para a gente estar mais perto de Deus. Eu garanto que você vai voltar cheia de Deus, cheia de coisas boas. Você não vai voltar uma mulher pior do que às vezes a gente é antes de retiro. Marido, sua mulher vai voltar uma nova mulher depois que ela estiver no dia 19, 20 e 21 de maio. Nós vamos estar saindo então aqui a partir das 18 horas, então dá para trabalhar, pede para o patrão sair mais cedo, e vamos nos encontrar com os maridos aqui. Lá não vai poder ter celular, notebook, nós vamos ficar retiradas, porque esse é um tempo que Deus preparou para nós. Porém, se caso necessário for, a equipe que estará trabalhando, ela vai te dar um apoio neste sentido. Nós não podemos falar o que acontece lá,
Não porque não é uma coisa secreta, mas é uma coisa indispensável do Senhor para a sua vida, tá bom? Eu gostaria que você solicitasse depois, após ao culto, vai lá, conversa com a nossa secretária Isa, eu vou estar do lado dela também para dar algumas informações para vocês. No nosso caso também, nós temos 40 inscrições apenas, então garanta a sua vaga já ali, pega a sua ficha de inscrição, preenche, traga o valor durante a semana, que aí a sua ficha está garantida. As pessoas que foram convidadas pela nossa equipe, muitas das nossas mulheres que fizeram o retiro em Dourados, elas convidaram algumas pessoas que oraram, sentiram no coração para isso. A vaga dessas pessoas está garantida? Está, desde que você vá lá e pegue essa ficha de inscrição com a Isa, tá bom? E eu aguardo vocês, eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso para a nossa igreja, tanto homens quanto mulheres, amém? Obrigado, viu? Obrigado. Eu lembro que a Vanessa estava trabalhando num retiro um dia, e aí ela estava trabalhando, e aí pode usar celular quem trabalha lá, só para ter umas informações da cidade. Ela ligou para mim 11 horas da noite, falou: o que você está fazendo? Estou acabando de dar banho nas crianças. 11 horas da noite, a gente ia jantar ainda, né? 11 horas. Então pode ter tranquilo, que a gente cuida bem das crianças, pode ter certeza disso, tá bom? Próximo aviso, pessoal. Vigília de Páscoa. Olha aí, nós temos 3 atividades na Páscoa, eu queria que você estivesse presente aqui. A primeira delas, Vigília de Páscoa. Que dia que vai ser? Quinta-feira, porque sexta é feriadão, dá para dormir mais tarde, então atenção, o horário é diferente. Quando é feriado, vocês já sabem. Feriado dorme até mais tarde, sai mais tarde da igreja. 22 horas, vamos sair daqui se o tempo estiver bom. Senão, a gente fica por aqui mesmo orando ao Senhor, tá? Vigília de Páscoa, nessa quinta, 22 horas, eu estarei aqui e quero esperar você também para a gente orar junto. Outra atividade que tem de Páscoa é o desafio de Páscoa. Como que vai funcionar esse desafio de Páscoa? Bom, é o seguinte, eu já falei um pouquinho a semana passada e eu quero explicar para você mais uma vez. Nós queremos que você aprenda a sentar à mesa com as pessoas. E sentando à mesa num princípio bíblico de Páscoa, de compartilhar a fé. Então você vai convidar alguém, você pode convidar alguém da igreja, da mesma fé, ou alguém que não participa nem mesmo da fé, pode chamar alguém de outra religião. Você vai chamar a sua casa para um almoço ou para um jantar. Sexta-feira é feriado, então você vai chamar para um almoço ou para um jantar, e você vai na mesa poder ministrar uma oração de Páscoa, e nós vamos ensinar você a fazer isso passo a passo, desde a recepção da pessoa, até o que você vai fazer à mesa, até o que você vai fazer com aquele elemento que eu falei que você vai ter na sua mesa. Vai ter um pão e vai ter também um suco de uva, para você poder mostrar o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Você não fará a ceia do Senhor, você fará uma celebração de Páscoa, mostrando às pessoas a salvação de Jesus Cristo, tá bom? Então fiquem tranquilos, isso vai ser maravilhoso. Mas já comece a pensar, quem você vai convidar para a Sexta da Paixão? Quem você vai convidar para ir na sua casa, para sentar à mesa? Esse é um princípio lindo, é a mesa que as coisas mais maravilhosas aconteceram na nossa vida, não é? As maiores decisões, as maiores amizades, as melhores ocasiões, tudo tinha uma mesa em torno de nós, ou melhor, nós em torno da mesa. Quero convidar você a pensar em alguém e participar do desafio de Páscoa, a levar alguém para a sua casa e convidar. Não vale me convidar mais, porque eu que vou convidar alguém, tá bom? Então já está tudo certo com a minha família, então procure alguém aqui, procure alguém de fora do seu círculo social religioso, e leve para a sua casa, na sua mesa, e ministre a Páscoa, que é a salvação de Jesus Cristo a nós. Tem nada mais lindo, e vai acontecer algo maravilhoso e milagroso, você vai testemunhar isso, tá bom? E já eu explico como é que você vai receber essas informações. E o terceiro evento de Páscoa? Então nós temos vigília na quinta-feira, sexta-feira alguém na nossa casa para jantar ou para almoçar, e no domingo pela manhã, 6 horas da manhã, quem já participou já sabe como é, não vai fazer bico torto, porque aqui fica assim as cortinas abertas, e de manhã começa a bater o solzinho, a gente começando a fazer aqui o louvor na presença do Senhor, é algo fantástico. Eu quero convidar você a vir 6 horas da manhã, e você vai vir e vai trazer alguma coisa para comer, você vai trazer um bolo, vai trazer um pãozinho, uma porção para você e para a sua família, e depois nós vamos juntar tudo no salão social, nós vamos dar o leite, vamos dar o café, vamos dar o chá e o suco, e as demais coisas você vai trazer, você pode trazer bolo, você pode trazer um pãozinho recheado, um pãozinho feito em casa, nós vamos deixar pronto aqui, nós vamos preparar esse evento todo especial na manhã do domingo de ressurreição, para a gente terminar o culto com um café da manhã em torno da mesa novamente, tá bom? Então, marca aí 6 horas da manhã, e depois à noite tem uma cantatinha musical, simples, básica, mas que vai ser impactante, porque tem as crianças, tem o coral, tem um louvor, tem um quarteto, preparando algo para você nesse domingo às 19h30. 2 horários, 6 da manhã e às 19h30, tá? E por fim, acho que é aqui que eu queria chegar com você. Na questão da Páscoa,
como é que você vai receber a informação do que fazer com o meu visitante? Nós vamos passar todos os detalhes para você, de 3 formas. Pelo WhatsApp, nós vamos passar o detalhe, se você quiser, por e-mail, e se você quiser, você pode entrar no site da igreja e vai ter um post lá, colocando desafio de Páscoa. Você vai clicar em cima e estará tudo lá o que você precisa fazer para receber bem um visitante e celebrar a Páscoa em família na sua casa. Pastor, não vai dar para convidar ninguém, eu não me sinto à vontade. Faça com a sua família então. Faça com a sua família, vá para a mesa com a sua família. Coisa que você não faz, talvez faça tempo. Então, 3 formas de você receber a informação sobre o que fazer no dia de Páscoa. O WhatsApp, você vai mandar um joinha e vai colocar assim, Páscoa, e a gente já sabe o que tem que fazer. Você vai receber no seu WhatsApp de volta um arquivo mostrando como celebrar a Páscoa na sua casa, tá bom? Então, WhatsApp, grave o número aí, você vai mandar um joinha e vai escrever Páscoa. Nós sabemos que devemos colocar de volta para você o arquivo. Se você mandar um e-mail para secretaria@ipisertanopolis.com.br, aí vai escrever lá, eu quero o arquivo de Páscoa. A gente vai mandar para você por e-mail. E se você quiser acessar o site ipisertanopolis.com.br, vai ter lá embaixo o post escrito Desafio de Páscoa. Aqui em cima aparecem todas as orientações. Ficou fácil, né? Ficou legal. E você vai ver, entre lá e você vai ver como vai ser especial esse dia. Vai estar tudo a partir de amanhã, bem separadinho, para você poder participar. E a nossa secretaria está disposta para atender o retiro e também você, novos membros. Tem mais algum aí? Acho que acabou. É isso? Beleza. Gente, é muito aviso para hoje, mas os principais: Obrigado, Festa das Nações, Retiro de Homens e Mulheres, pegue sua inscrição, e 3 programações de Páscoa para a gente poder celebrar o Senhor. Nós vamos devolver nossos dízimos e as ofertas, louvar a Deus pela sua contribuição, pela sua colaboração. Quando você vem aqui à frente, você lembra de domingo passado? Quando você vem aqui à frente, você está dando um golpe fatal na sua avareza. Destrua a sua avareza hoje e traga a sua contribuição. Qual é o valor? Deus não quer valor, Deus quer coração. Então dê o valor que está no seu coração e não que está na sua carteira. Alguns pastores pedem o que está na sua carteira. Não, a Bíblia fala para você dar o que está no seu coração. E você vai poder fazer isso agora com essas urnas aqui à frente, enquanto cantamos essa canção, e pode celebrar o Senhor com a sua contribuição. Vamos ficar em pé, cumprimente pelo menos 45 pessoas perto de você, dizendo seja bem-vindo, e traga seu dízimo, sua oferta aqui à frente em nome de Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso vamos louvá-lo nessa noite, agradecendo por essas misericórdias, por essa graça, e cumprimentando os nossos irmãos, abençoando. Vamos louvar a Deus. Misericórdia, Senhor, se derrama. Misericórdia está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. E eu recebo tua graça. Recebo teu amor e eu cantarei para sempre. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei para sempre. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Misericórdia, Senhor, está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia cai sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei para sempre. As nossas vozes vamos declarar. E eu recebo tua graça e eu recebo teu amor e eu cantarei para sempre. E
mãos, aplauda ao Senhor. Amém. O Deus de toda misericórdia, o Deus do maior amor que existe, de um amor que não existe medida, de um amor em que não existe medo, de um amor que afasta todo medo, que joga fora todo medo, de um amor paciente, de um amor bondoso, de um amor que nos traz esperança, acima de qualquer religião, acima de qualquer conceito, acima de qualquer causa e efeito. O nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus é um Deus doador, é um Deus que nos leva a cantar por toda a eternidade a respeito desse amor. E é isso que nós faremos nessa noite, Pai. Cantaremos o Teu amor para sempre, cantaremos a Tua misericórdia, a Tua bondade para sempre, porque o Senhor é um Deus que nos ama de geração em geração. Aleluia. Apenas a Ele, irmão, vamos declarar. Ei. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei
palavras de amor agora ao Senhor no seu lugar. Declare palavras de amor do seu coração. Diga a Ele o que você sente. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo mais do que a própria vida, Pai. Eu te amo mais do que o ar que eu respiro, mais daquilo que eu preciso para viver. Eu te amo, Pai. Eu te amo mais do que tudo, Senhor. Quão maravilhosos são os seus caminhos, Pai. Quão maravilhosas são, Pai, as suas palavras, Pai. Nós amamos a sua palavra, amamos a sua pessoa, Pai. E por isso te exaltaremos, te adoraremos, Pai. Porque tu és o nosso poderoso Deus. Porque tu estás assentado sobre o trono. Tu estás num trono de glória. E nós te adoraremos, aleluia. Te adoraremos. Em Apocalipse fala que o Senhor Jesus está sentado no seu trono de glória. E ali os 24 anciões, eles se prostram, jogam ali as suas coroas e começam a declarar que santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Os 4 seres viventes começam a declarar: santo, santo é o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso. Este Deus a quem nós estamos aqui declarando, a quem nós estamos rendendo adoração, que é o nosso Deus Todo-Poderoso que está sentado no teu trono de glória. Seja adorado neste lugar, Senhor Jesus. Receba o que é merecido para ti. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Deus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, toda honra a ti, Deus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Declarar o que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, toda honra seja a ti, Deus. Seja a honra, toda glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso.
a glória, o domínio, Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, todo domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Tu és poderoso e poderoso Deus. Tu és poderoso e poderoso Deus. Não há outro e poderoso Deus. Ansiamos por ti, Deus. Minha alma anseia por ti. Ansiamos por ti, Senhor. E poderoso Deus. Tu és poderoso e poderoso Deus. E poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Nós ansiamos por ti, Senhor. Nossa alma anseia por ti, Deus. Receba, Deus, essa adoração como um cheiro suave nas tuas narinas. Esse privilégio que o Senhor deu para nós de podermos adorar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Toma, Senhor, o teu lugar de honra neste lugar. Toma, Senhor, o teu lugar de honra aqui. Oh, Deus. Não há outro motivo, Deus, de estarmos aqui neste lugar, se não for apenas para adorar o teu santo nome. Seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo para tocar em nossas vidas. Oh, Espírito Santo, toque em nós outra vez. Queremos chamar a tua atenção, Senhor. Queremos chamar a tua atenção, Senhor, para este lugar. E poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ansiamos sim por ti, Jesus. Oh, e poderoso Deus, tu és poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Vamos declarar todos juntos, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és Senhor. Poderoso Deus, ansiamos, Deus, minha alma anseia por ti. Você tem esse desejo, forma o seu coração, declara de novo. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, poderoso Deus, porque
ansiamos, Deus, ansiamos sim. Minha alma anseia por ti. Se sua alma anseia pelo Senhor, clame agora. Clame agora pelo poder do poderoso Deus nessa noite. Clame agora por mais dele, através da palavra, através da mensagem, através dessa palavra a respeito de religiosidade, para que o Senhor venha quebrar todas essas amarras da religiosidade no nosso meio, para que nós possamos ver esse poderoso Deus, para que nós possamos ver esse que está sentado no trono e glorificado. Por isso clame nessa hora, clame no seu interior, clame em voz alta, mas peça ao Senhor: Senhor, desvende os meus olhos para a religiosidade, me deixe ver as coisas que me amarram, as coisas que tiram a minha paz, as coisas que me prendem, talvez num templo, talvez num círculo de amigos, talvez em uma instituição, talvez em processos e procedimentos, mas que às vezes não alcançam o teu coração, mas que às vezes não são relevantes para que eu te conheça mais, para que eu te reflita mais. Por isso peça nessa noite, Senhor, estamos na sua presença, Pai, derramando o nosso coração, Pai. Reconhecemos que tu és santo, que tu és gracioso, misericordioso, que nada mais, nós não precisamos de mais nada além de ti, Pai. Por isso nessa noite vem abrir os nossos olhos espirituais, venha desatar, Senhor, cada nó que o inimigo tem dado, Pai, em nós, Pai, para que nós não vejamos, Pai, o teu agir na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, Pai. O Senhor está em todo lugar, não apenas num templo, Pai. Que essa palavra seja ministrada no nosso coração essa noite, que nós possamos ser teus servos, teus sacerdotes, seus ministros, seus filhos, em todo lugar que nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus, aceita o louvor, a adoração, que são para ti, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome. Amém. Que tempo mais maravilhoso, tão gostoso como esse, né? Poder servir a Deus através da adoração. É isso que a palavra culto significa, serviço. Nós estamos aqui servindo uns aos outros e também a Deus ao mesmo tempo. Hoje, queridos, nós estamos na última das 16 mensagens sobre desintoxicando a alma. Foi uma série longa, extensiva e também intensiva, que nós tratamos vários e abordamos vários assuntos. No mês de maio, está chegando aí, nós vamos abordar uma nova temática que também vai acompanhar-nos durante alguns meses, porque a nossa proposta esse ano é trabalhar a cura da alma, a cura dos relacionamentos e a cura da igreja. Então, pelo que está pintando aí, a próxima é a nossa cura de relacionamentos. Mas nós estamos falando sobre a cura da alma, e hoje nós vamos encerrar hoje é a 17ª, se eu não me engano, das mensagens que nós estamos, e todas estão lá arquivadas no YouTube, se você quiser assistir, compartilhar, relembrar, todas elas ali estão. E hoje nós vamos falar sobre essa última temática, que é desintoxicando a alma da religião, ou da religiosidade, assim como você achar melhor perguntar ou também dizer. Em primeiro lugar, a religião não é boa? Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta como essa. Eu estava dando uma entrevista para uma rede de televisão lá em Dourados, e a mulher me perguntou sobre o poder da religiosidade para melhorar a vida das crianças. E foi uma pergunta intrigante para mim. Eu confesso que isso me levou a refletir, a pensar. Será que a religião ela é boa? Será que a religião tira os meninos da rua? Será que a religião faz com que crianças fujam e saiam das situações de risco? Será que a religião faz com que os valores morais sejam mais elevados, mais sólidos? Será que a religião contribui para que a vida seja melhor? E essa pergunta que ela me fez me intrigou e me fez refletir e pensar sobre o poder dessa palavra religião. Porque com certeza você, assim como eu, já ouviu alguém dizendo: é preciso que alguém tenha alguma religião. Não importa o que ele crê, não importa no que ele crê, desde que ele crê em alguma coisa e tem uma religião. E nós falamos: que bom, isso é ótimo, e é bom que o ser humano tenha uma religião. Será que isso é bom mesmo? Será que nós devemos ser religiosos? Será que nós devemos expressar a religiosidade? Será que devemos admitir essa palavra na nossa vida? Será que devemos assumir esse comportamento?
Será que devemos agir de acordo com os parâmetros, os padrões e no automatismo religioso, como nós fomos ensinados desde pequenos? Será que devemos reproduzir o ritual religioso que nós recebemos sem contestá-lo, sem perguntá-lo, sem refleti-lo e sem contextualizá-lo na nossa vida? Será que nós devemos ser seres religiosos mesmo? Bom, essa pergunta é a inicial. E eu pretendo trazer uma reflexão sobre ela apenas no final dessa mensagem. Por isso eu quero que a sua atenção esteja redobrada, porque nós vamos discorrer sobre essas duas perguntas. A religião não é boa? Devemos ser religiosos? E para isso eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Lucas capítulo 1, o versículo de número 1 a 3. Lucas capítulo de número... Opa, faltou um 5 ali. É Lucas 15, tá bom? Faltou um 5 ali. Os próximos depois está certo. Ah, faltou ali também. Lucas capítulo 15, tá bom? Versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 1 a 3. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Essas parábolas. Até aí, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos continuar pensando sobre esse texto. Bom, Jesus, ele conta as 3 mais conhecidas parábolas que nós temos das Escrituras. Você conhece a parábola da ovelha perdida? Sim, que aquele pastor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu, por amor àquela que se perdeu. Então essa é uma parábola muito conhecida de todos nós. Você conhece uma outra parábola daquela mulher que perdeu uma das dracmas dela e ela varre toda a casa até encontrar aquela dracma que havia se perdido, e quando ela encontra a dracma ela fica feliz e jubilosa por ter encontrado? Você já conhece a parábola do filho pródigo? O filho pródigo que pega todos os bens, sai para gastar todo o esbanjar, porque é isso que a palavra pródigo significa, esbanjamento. Ele sai para esbanjar os bens e o patrimônio que ele possui, e depois volta pedindo perdão ao seu pai o recebe em casa. Você conhece essas 3 parábolas? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Agora, é interessante a origem pela qual se deu a essas parábolas. A origem é uma pergunta, a origem é um questionamento. Quem são os personagens que estão questionando Jesus? Os fariseus e os mestres da lei. São essas pessoas que são considerados os religiosos da época, porque Jesus comia com os publicanos e os pecadores. E aí você pode dizer assim para mim, pastor, mas o desafio de Páscoa, levar alguma pessoa que não é da nossa religião, levar alguma pessoa que não é da nossa igreja, sentar na mesma mesa, comer com o mesmo pão, tomar o mesmo suco junto ali, isso aí... Quem ensinou a gente a fazer isso? É o pastor Denis? Jesus. Jesus não comia com religiosos. Jesus não sentava com os grandes fariseus e os mestres da lei e os saduceus, porque esses o rejeitavam. Jesus comia com quem o acolhia, com quem necessitava da salvação, com quem necessitava da graça demonstrada. E então o texto diz que os fariseus, os religiosos, estão perguntando para Jesus: por que, Jesus? Por que que o Senhor come com os publicanos e os pecadores, a pior raça da sociedade? Por que que você faz isso? E Jesus responde para eles. Só que Jesus responde com historinhas. Jesus é lúdico, Jesus é um contador de história. Jesus é fenomenal em sua comunicação, um comunicador de primeira, que consegue criar um ambiente imaginário em todos os seus ouvintes e receptores. Então ele começa a falar da história da dracma, ele passa para a história da ovelha perdida, e ele desemboca com um grande finale, como se ele tivesse escrito tintim por tintim, na história do filho pródigo, o filho que gastou os bens do seu pai. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco, porque essa parábola que nós vamos ler a partir de agora, que eu quero focalizar, que é a parábola do filho pródigo, ela não foi escrita para os não religiosos. A parábola do filho pródigo, ela foi escrita para religiosos. A parábola do filho pródigo foi escrita para pessoas de dentro da igreja. A parábola do filho pródigo foi escrita para você e para mim, porque ela recai na ideia de quem tem conhecimento de Deus e mesmo assim vive com uma postura dentro da casa do Pai que não é relacionada a esse conhecimento. Jesus está respondendo aos fariseus e mestres da lei com uma maneira muito sutil, mas também muito intensa. E Jesus está dizendo aos religiosos que estão aqui entre nós essa noite, e os religiosos de plantão que estão posicionados em nosso coração,
Jesus está dizendo para cada um de nós que Ele tem uma resposta para religiosos, e a resposta está na parábola do filho pródigo. Porque a atenção da parábola do filho pródigo recai sobre quem? Sobre o filho mais novo ou sobre o filho mais velho? O filho mais novo pede tudo que é do pai e sai para gastar o seu patrimônio. E aí quando ele volta, a história poderia ter acabado ali, e o filho mais novo chegou, o pai o abraçou e tudo lhe ficou bonito. Mas a história não acaba assim. A história acaba com o filho mais velho fazendo beicinho e biquinho do lado de fora, dizendo: meu irmãozinho chegou, né? Meu paizinho está dando uma comidinha para ele. Vagabundo, sem vergonha. Essa é a postura do filho mais velho. Jesus termina a sua parábola mostrando que a postura do religioso estava condenada e a postura daquele que havia se perdido de arrependimento foi restaurada diante da sua filiação ao seu pai. O que estava encontrado se perdeu dentro da casa, e o que havia se perdido foi encontrado. Esta é a ênfase, este é o ponto inicial dessa parábola, e é sobre ela que eu quero discorrer com você para falar sobre o nosso princípio, daquele irmão que está com o braço cruzado, aquele irmão que está do lado de fora, xingando o seu próprio irmão, xingando a sua própria família, questionando a atitude de amor do seu pai. Esse irmão do lado de fora, fazendo beicinho, fazendo biquinho, falando que as coisas não ficaram do jeito que ele planejou, que as coisas não são como ele gostaria. Esse irmão somos nós. Esse irmão se refere a nós. Nós ficamos do lado de fora. Quando a festa está rolando e está todo mundo celebrando, nós muitas vezes temos a tendência de ficar do lado de fora da festa e não participar, porque quem está na festa não é quem a gente gostaria, quem está frequentando a igreja não é quem a gente queria, quem está participando do ministério não é quem eu gostaria que estivesse, quem está vindo pregar não é quem eu gostaria que pregasse, e nós estamos do lado de fora da festa, como o filho mais velho, fazendo beicinho e questionando aqueles que estão lá dentro. Por isso que Jesus disse: ai de vocês fariseus, ai de vocês religiosos, ai de vocês hipócritas, mestres da lei, doutores da lei, porque vocês ficam na porta, vocês nem entram e nem dão espaço para quem quer passar. Vocês nem entram e nem dão espaço para quem quer passar. Seremos nós um deles essa noite? Vamos pensar sobre isso juntos? Lucas capítulo 15, versículo 11, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a parábola do filho pródigo, e aqui ela começa. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, o mais novo, grave essa palavra: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, que era dele agora, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, na baladinha, na noitada, na cachaçada, na mulherada, e tudo ada que você puder imaginar, lá estava o filho pródigo, na balada, cachaçada, mulherada, e tudo mais ele estava dentro, e gastando o seu dinheiro de uma maneira irresponsável. Então ele desperdiçou tudo. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, depois que ele torrou o dinheiro, houve uma grande fome naquela região. Veio uma crise econômica, a Dilma foi impeachmentada, e aí ele começou a ficar com problema, porque a crise econômica bateu naquela região. E aí ele começou a passar necessidade, perdeu o emprego, perdeu a propriedade, perdeu os bens, e aí o que aconteceu? Ele pensou o seguinte, ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Cuidar de porco é uma atividade totalmente rejeitada pelo judeu. O judeu não aceita alguém que cuide de porcos, porque porco é um animal imundo na cultura judaica. E lá que ele estava aquele homem cuidando de porcos. E então, ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para aquele homem. Olha só, queridos, ele queria comer a lavagem, mas não comia, porque ele não podia comer a lavagem do porco. Você já ouviu falar que alguém disse para você, você vai ficar igual o filho pródigo, vai comer a lavagem do porco? Não, você não vai comer, você vai querer comer e ainda assim não vai conseguir, porque não vão te dar a lavagem. É o que acontecia nesse texto. E então, caindo em si, ele disse, quanto dos empregados do meu pai, tem mais comida, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E o texto diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para ter com seu pai. Estando ele longe, olha só isso aqui, essa cena. Estando ele longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou e disse: filho. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: nem precisa continuar a conversa. Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Aquele homem não precisou nem pedir para ser empregado. O pai já o aceitou e o recebeu. Coloque um anel em seu dedo e o calçado em seus pés. E aí a história continua dizendo: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, é balada. Opa, agora não é mais balada, agora é celebração. Aquele homem vivia de baladas e bagunça e de orgias, agora ele vai saber o que é uma festa verdadeira. É isso que muito crente não sabe que acontece. Fica em balada, fica em lugares que eles vão desperdiçar a fé, a vida e a integridade, até o dinheiro, e não sabe o que é uma festa santa, o que é uma alegria e uma celebração ao nome de Jesus. Mas então, enquanto isso, versículo 25, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então, o filho mais velho chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Queridos, você dá para imaginar essa cena aqui comigo? Consegue? Ele é filho, ele não é empregado, ele não está tratando o seu pai mal, ele não está gastando os bens irresponsavelmente, ele é filho, ele é de dentro de casa. Agora a festa está rolando lá dentro, ele chega, dá uma olhadinha do lado dele e fala: fulano, o que está acontecendo lá? Ele não entra na festa do seu irmão, ele não entra na festa dentro de casa, porque com certeza, o seu orgulho era muito superior do que a sua alegria de receber o irmão mais novo na sua casa. E olha que triste, ele vai e fala com um dos servos, ele não fala com o pai. E aí, perguntou o que estava acontecendo, e olha o que aconteceu. Ele respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. O filho mais velho, religioso, fica revoltado, fica bravo quando as coisas não ficam do jeito dele, quando ele não está no centro do universo, quando ele não é valorizado, quando ele não é colocado no pedestal, quando as pessoas não batem palma para ele, quando ele sai do centro dos holofotes, o religioso, ele fica descontente e desconfortável com essa situação. E aí o texto diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: escuta aqui. Então seu pai saiu, grave essa palavra aqui. Seu pai teve que ir lá fora para falar: filho, entra por favor, vem participar com a gente da festa. O pai saiu para buscar o filho. Mas ele respondeu ao pai: olha pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, não meu irmão, esse teu filho, não é o meu irmão, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, aí você mata um novilho, um boizão gordo para poder festejar com ele. E aí o pai diz assim, já encerrando, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, o que eu tenho é teu também. Mas nós tínhamos, tudo que eu tenho é seu, melhor dizendo, tudo que eu tenho é seu. E essa não é a frase de efeito, tá bom? E você vai descobrir já por que não é a frase de efeito. Ele fala: tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que eu tenho de chocante para apresentar para você essa noite nesse texto é que, quando a gente olha essa parábola, a gente vê um filho perdido. Mas quando eu olho com cuidado, eu vejo dois filhos perdidos. Dois filhos perdidos aqui. O primeiro filho que está perdido é porque ele quer gastar irresponsavelmente. Ele usa da força e da violência para ter o dinheiro do seu pai. Ele vai até o seu pai, pede: dá-me a parte que me cabe. E pedir a herança com o pai vivo era dizer: eu preferia que o senhor estivesse morto. O senhor vale mais vivo do que morto. Me dá meu bem, morre, velho. Seria isso que ele estava dizendo para o seu pai. Seria isso que ele estava dizendo nesse exato momento. No linguajar mais chulo: morre, desgraça. Era o que ele estava dizendo, queridos. Me dá herança, porque você não vale mais nada. Eu quero o dinheiro que me pertence. Então esse filho usa da força para ganhar o seu dinheiro. E quando ele tem o seu dinheiro, ele sai para gastar irresponsavelmente e fica longe do pai. A outra figura do filho mais velho
Ele também quer ganhar o dinheiro do pai. O seu coração não está em agradar o pai. O seu coração não está em servir o pai. O seu coração não está em abraçar o pai. O seu coração está em usufruir o dinheiro do pai. Porque enquanto o primeiro toma o dinheiro com violência, o segundo toma o dinheiro com obediência. Ele obedece o pai. Ele cumpre as regras do pai. Ele é dominado por um senso de moralismo e de legalismo, mas ele não está servindo ao pai, ele está servindo ao dinheiro do pai, porque ele questiona o pai: pai, por que você está gastando a nossa fortuna com esse menino, com esse marginal, com esse delinquente, pai? O que esse filho está preocupado? Ele está preocupado como seu pai gasta o dinheiro. Então com o que esse filho está preocupado? Ele está preocupado com o dinheiro e não com o pai. Ele não está nem aí com a alegria do pai, ele está preocupado com o dinheiro que o pai está gastando com seu filho. Os dois estão perdidos, um está distante, o outro está dentro da casa do pai. Um está debaixo do teto do pai, e ainda assim continua perdido. Enquanto um toma dinheiro com violência, o outro toma dinheiro com obediência. O outro obedece, mas ele não deleita em Jesus. Ele não deleita com alegria. Ele não deleita com a presença do pai. Ele não deleita, porque a figura do pai é a figura de Jesus, como nós estamos cumprindo regras, cumprindo obediências, nós estamos cumprindo responsabilidades, mas será que a gente tem desfrutado do pai? Será que a gente está nesse lugar porque a gente ama o pai, ou porque a gente quer os benefícios do pai? Será que a gente obedece porque o pai é maravilhoso para nós, ou a gente obedece porque a gente quer que o pai seja maravilhoso para nós pela nossa obediência? Essa é a postura, essa é a condição que nós nos encontramos. Os dois filhos estavam perdidos, ambos queriam o dinheiro do pai, e buscaram formas diferentes para obter isso. Um usa violência, e o outro usa a obediência. Tem gente que quer as bênçãos do pai, quer ter o controle da sua vida através da violência. Tem gente que quer o controle da sua vida através da violência. Sabe o que ele faz? Ele quebra todas as regras. Ele quebra a regra moral. Ele quer ter o controle da sua vida. Quem é que manda em mim se eu quero transar antes do casamento? E aí ele vai lá e transa antes do casamento. Ele quebra todas as regras. Ele usa da violência para dizer: quem está no controle aqui sou eu. Quem é que manda no meu dinheiro? Ele vai lá e compra o que não deveria comprar para dizer: quem manda no meu dinheiro sou eu. O violento, como o filho mais novo, ele toma do pai. Ele fala: quem é que manda em mim? Na verdade, eu que domino tudo. Eu quero controlar a minha vida. Eu quero controlar meu coração. Eu quero controlar o que eu tenho. Mas quando a gente olha para esse outro texto, existe uma outra forma de conquistar as coisas do céu, de querer estar no controle, de desejar estar no controle. A maneira de querer fazer isso é obedecendo. Eu estou na igreja, Senhor, eu estou fazendo as minhas orações, eu estou sendo um homem fiel, estou sendo um homem íntegro. Por que isso está acontecendo comigo? Afinal de contas, eu não sou como aquele fajuto, eu não sou como aquele irresponsável, eu não sou como aquela prostituta, eu não sou como aquele salafrário, eu não sou como aquele corrupto, eu não sou como aquele enganador, eu não sou como aquele mentiroso, eu não sou como aquele, eu sou obediente. Então Deus, traz na minha mão, porque eu estou debaixo do teto da obediência. O filho mais novo toma pela violência, que você é esse? Vou quebrar todas as regras, vou meter geral agora, eu vou fazer o que eu quero, eu estou no controle, eu estou na crista da onda, sou eu que mando na minha vida, sou eu dono do meu próprio nariz, ninguém tem que dizer o que é certo, o que é errado, eu faço o que eu quero. Você está tomando as coisas pela violência. Só que se você está: Deus, eu mereço, eu preciso, afinal de contas eu estou aqui, eu te sirvo há quantos anos nessa casa, eu te sirvo há quantos anos na religião. Você está querendo tomar pela obediência. E ambos os casos te levam à perdição. Você continua perdido, mesmo estando obedecendo como esse filho pródigo. Ou melhor, como o filho mais velho. Obedecendo, ainda assim ele ainda continuava perdido. E esse é o princípio da religião que eu quero que você grave comigo. O princípio da religião é esse: nos manter perdidos faltou um espaço, dentro da casa do Pai. Sabe o que o diabo quer? Ele não quer te tirar desse lugar, não. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Não quer, não. Ele mudou de estratégia. Ele quer manter você aqui dentro, perdido. Porque nada melhor do que você ficar dentro da religião, se expressando com a religião, envolvido no ambiente religioso e continuar perdido. É isso que o diabo adora fazer com as pessoas. Colocá-las no centro da religião e colocá-las ainda assim perdidas. Esse é o princípio. Seria a religião algo bom?
seríamos nós e deveríamos ser nós religiosos, sendo que a religião faz isso conosco, ela nos mantém perdidos dentro da casa do Pai. A gente está dizimando, a gente está levantando a mão, a gente está fazendo as coisas da festa das nações, a gente está se entregando, a gente está servindo, mas o nosso coração continua perdido. Sabe por quê? A gente não sabe se arrepender e reconhecer nosso erro. A gente não sabe pedir perdão a Deus e nem às pessoas. A gente não sabe desfrutar da graça e do maravilhoso amor de Deus. A gente vive um legalismo e um moralismo rígido que não nos deixa servir a Jesus. Perdidos dentro da casa do Pai. Poderia ser até um tema de um filme ou de um livro. Perdidos dentro da casa de um pai. É o lema do filho mais velho. Vamos ficar na casa do Pai? Mas ainda assim, eu prefiro continuar perdido. Será que nós também não continuamos perdidos? Será que a gente também não se assemelha a eles? Porque olha só a figura de linguagem que Jesus usa. Gente, é tudo bem preparado por Jesus, presta atenção nisso. Jesus está contando, o filho mais novo gastou bem com as prostitutas. Quando o filho vem, o pai sai ao encontro do filho. Filho, que bom que você voltou. O pai sai ao encontro do filho. O pai está celebrando com o filho, que bom que você voltou. E as danças judaicas, e dançando, e celebrando. Daqui a pouco, o filho mais velho está do lado de fora, fazendo biquinho e beicinho. Aí o pai fala assim, filho, vem para a festa. Ambos estão polarizados, ambos estão fora da bênção, ambos estão fora da celebração, ambos estão fora da vida, ambos estão fora da bênção do Pai, ambos estão fora do desfrute do Pai. O que ficou em casa e o que saiu de casa, ambos estão sem a bênção do Pai. Quem você é essa noite? Você é que toma por violência e quebra as regras, falando, eu vou fazer as coisas do meu jeito, ou você é aquele que decide obedecer e falar, que Deus vai ter que honrar, Deus vai ter que abençoar, Deus vai ter que fazer, porque eu sou melhor que o outro. Quem é você? Porque se você está do lado de cá, está perdida, está perdido. Se você está do lado de cá, está perdido, está perdida. O que seria então isso? Onde nós estaríamos? Se eu não posso estar nem lá fazendo uma obediência servil que me tire o desfrute do Pai, ou estar do lado de cá? Eu não posso estar do lado de cá, quebrando todas as regras e falando que eu não preciso de moral, não preciso de ética, não preciso de formas e normas rígidas para eu controlar a minha vida. Qual é o posicionamento meu? Meio termo, né? Você não está pensando isso? Não é? Você está pensando no meio termo? Ah, então, pastor, a melhor coisa é não quebrar todas as regras, não ser violento e também não ser muito obediente, não é verdade? Não estou falando que não é para ser obediente, eu estou falando que não é para usar de obediência como mérito para alcançar algo de Deus. Que isso é a religiosidade que eu encontro em Sertanópolis. É uma cultura não da IPI, é uma cultura de Sertanópolis. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. As pessoas acharem que tem mérito com Deus. Eu visito casas, conheço pessoas e mais, eu já posso dizer aqui, irmãos, com toda a humildade, nesse pouco tempo que eu estou aqui, conheço milhares de pessoas já, de conversar e de falar. E eu percebo um espírito de religiosidade dentro da nossa cidade que fala que nós temos mérito com Deus. Isso não existe, não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, isso é um confronto. E eu encontro esse Espírito atuando no meu coração também aqui, também nessa comunidade. Então qual é o caminho, meu irmão? Você deve estar perguntando, pastor, fala logo qual é o caminho. Se não é obediência, dizendo, eu preciso obedecer para ganhar os meus méritos. Se não é quebrar as regras, porque senão eu vou para o inferno. Qual é o caminho? Meio termo? Não existe meio termo. Não existe esse meio termo. Existe? Não existe. Onde você vai ficar? Um pouquinho obediente? Um pouquinho quebrando a regra? Não existe esse meio termo. É isso que é evangelho. Você entendeu? Evangelho é uma coisa que a gente não define. Evangelho é uma coisa que a gente não pode colocar no compêndio, que não pode dicionarizar. O Evangelho é esse vácuo que afeta a nossa vida e que nos faz estar na casa do Pai, desfrutando do Pai, sem ser violento e sem ter uma obediência servil ao ponto de não conhecer o coração do Pai. Isso é Evangelho. O Evangelho me coloca no centro das coisas, porque eu nem estou obedecendo de uma maneira servil e cega, e também não estou quebrando as regras e sendo violento. Eu estou no Evangelho. O Evangelho não é nenhuma coisa, e o Evangelho não é outra. O Evangelho não é abrir mão de todos os princípios, mas o Evangelho também não é dizer que todos os princípios são praticáveis porque eu vou ganhar a salvação. O Evangelho é uma coisa completamente diferente, e é isso que eu queria falar com você. Existem duas maneiras de você estar no controle, conforme esses dois jovens, o filho mais novo e mais velho. Um é você ser muito mal. Eu estou no controle, eu sou muito mal, eu faço o que eu quero. A outra maneira é você ser muito bom. Eu sou muito bom, eu sou melhor que meu irmão,
Sou melhor que o presbítero, sou melhor que o pastor, sou melhor que a cidade, sou melhor que o cidadão, sou melhor que o prefeito. Ah, se o prefeito desse essa prefeitura para mim. Ah, se eu fosse o patrão dessa empresa. Ah, se eu fosse o gerente, não sei do que. Ah, porque eu sou muito melhor, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Existem duas maneiras de você estar no controle. Uma é quebrando as regras e outra é querendo ter o controle de tudo através da sua bondade. E olha que interessante. No final da história, o menino mau se salva. No final da história, o menino mau, quebrando as regras, volta e fala: pai, eu quero isso aqui, ó. Eu não quero aquilo lá, eu não quero aquilo lá, eu quero isso, o evangelho, o Senhor tem para mim. O pai diz: filho, sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, novilho gordo, chega mais, querido, porque esse é o evangelho. Não é que você quebrou as regras, mas é o fato de você vir até mim. Não é o fato de você obedecer, mas é o fato de você vir até mim. É o fato de você entender quem eu sou. Isso é quebrar religião, é conhecer o coração do Pai, nem as regras e nem a quebra das regras. O menino mau se salvou. E olha que interessante, o menino bom se perdeu. O bonzinho se perdeu. Não ficou legal esse final de filme? Ficou legal? Agora você olhando assim, já tinha percebido dessa maneira? No final, o menino mau se salva e o menino bom se perde. Esse é um drama ruim. Você já assistiu esses filmes ruins? Que você fala assim: não, esse tem que perder, esse tem que perder. O cara é um malandro, o cara é um sem vergonha. Esse precisa perder. No final ele ganha e o bonzinho se lasca. Já viu isso aí? Né? É gostoso esse filme? Não é. Esse é o filme que Jesus conta. O mal se salva e o bom se perde. Por quê? Porque o bom não era tão bom assim. O bom escondia a hipocrisia da religiosidade e o farisaísmo. Lembre que Jesus está contando para os fariseus e para os publicanos. Ele está dizendo: vocês são o filho mais velho. Vocês obedecem às regras sem conhecer o Pai. Vocês vão à igreja sem conhecer o Pai. Vocês dão seus dízimos sem conhecer o Pai. Vocês dão dízimos sem conhecer o coração do Pai. Irmãos, tem um monte de pastor aí pedindo o seu dízimo, a sua oferta, e não tenha nem aí para a sua vida com Deus. É religiosidade. É pura religiosidade. E aí como é que fica isso? O menino bom, o menino mau. A Bíblia fala assim: não seja demasiadamente justo, ou melhor, justo é do lado de cá. Não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente injusto. Por que te destruirias a si próprio? Lembra que está em Eclesiastes, e muitas pessoas não sabem por que diz isso lá na Bíblia. Não seja muito justo e não seja muito injusto. Não tem ponto de equilíbrio. Sabe o que é? Não seja muito justo e não seja muito injusto. Seja o Evangelho. Seja o Evangelho. Aquela palavra é uma palavra que apontava para Jesus. Não tem como você ser justo demais, você não vai conseguir. Não tem como você ser injusto demais, porque você não vai conseguir. Todos somos injustos, mas existe um lugar, o centro do caminho, que não é nem lá e nem cá. É um chamado Evangelho. Não é uma coisa e nem outra. É o Evangelho. Não é ser bom, não é ser mal, mas não é ser no meio termo. É ser evangelho. Olha que interessante essa definição que eu encontrei, que diz assim: o menino bom não se perdeu apesar da sua bondade, mas por causa da sua bondade. O menino perdeu porque a bondade dele foi um instrumento para ele ficar longe do coração do Pai. Quem você é essa noite? Por que você está aqui? Por que você obedece às doutrinas dessa igreja? Por que você obedece às atividades dessa igreja? Por que você obedece à moral desta igreja, ou dessa comunidade, ou do cristianismo? Por quê? Quem é você? Por que você faz isso? Porque o pastor mandou. Porque senão vai disciplinado. Porque senão é mau testemunho. Não, querido. Ou você conhece o coração do Pai e você não faz porque você conhece que o Pai agrada ou desagrada, ou você está visitando o moralismo que te leva longe de Deus e a libertinagem que te leva longe de Deus. Tem jovem que quer a libertinagem. Uhul! Tem gente que quer o moralismo. Não. O caminho não é nenhum nem outro. É o Evangelho. É o Evangelho. É Jesus Cristo de Nazaré. E olha essa definição de Tim Keller. Ele diz assim: o Evangelho não é religião ou falta dela. Muito menos é moralidade ou ausência dela. Também não é um meio termo. O Evangelho é algo completamente diferente. É algo completamente diferente. Não dá para explicar, queridos. Agora, olha que interessante. O princípio da religião. O princípio da religião é o seguinte: eu obedeço, por isso eu sou aceito. Olha o princípio da religião. Eu obedeço e por isso eu sou aceito. Deus olha para mim, vê minha obediência, Ele fala: vem, meu filho. É a característica do filho mais velho. Eu obedeço, por isso que meu pai gosta de mim. Olha o princípio do Evangelho. Sou aceito.
Por isso eu obedeço. Pai, você me recebe do jeito que eu sou, sujo, gastei o dinheiro com porcaria. Filho, vem dar um abraço, papai te ama. Então o papai dá um abraço no filho e diz: agora você é aceito. E o filho fala: agora eu te obedeço. Quem é você essa noite, meu irmão? Quem é você nessa comunidade? Quem é você como membro dessa igreja? Quem é você como membro dessa comunidade? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você atua pelo meio da religião. Eu obedeço, então eu mereço. Ou você está no evangelho: eu sou aceito, por isso que eu obedeço. Você foi aceito pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus te ama. Será que você entendeu isso ou ainda não? Ou você continua pensando que Deus tem que te aceitar pelo que você faz e não por aquilo que Ele é? Quem é você? O princípio da religião: eu obedeço, por isso sou aceito. O princípio do evangelho: eu sou aceito, por isso eu obedeço. E aí eu quero conversar com você de uma maneira muito tranquila aqui, porque pode ser que existam dois tipos de pessoas visitando esse templo exatamente agora. Duas pessoas que operam por esses dois princípios completamente diferentes um do outro. Pode ser que duas pessoas estão sentadas nas mesmas cadeiras aí, diferentes e com coração diferente. Tem gente que vem aqui, saiu da sua casa e veio por princípio da religião. Ele veio aqui, ele entregou o seu dízimo, a sua oferta com o princípio da religião. Eu vou obedecer para que então eu seja aceito, para que Deus me dê de dobro. E o outro disse: eu sou aceito, então eu vou obedecer. Quem é você? De que lado você está? Pode ser que nós tenhamos aqui hoje dois grupos de pessoas que saíram das mesmas casas, dos mesmos lugares, vieram do mesmo plano social, econômico, ou diferentes, ou estão aqui nesse lugar agora, mas têm duas atitudes de mente e de coração completamente distintas. Quem é você? Pode ser que você saiu da sua casa para dar um louvor a Deus baseado no princípio da religião. Eu tenho que ir porque é o princípio da religião, tem que ir. Ou o outro saiu e falou: eu tenho que ir porque eu sou aceito. Deus me ama. A casa do Pai é o meu lugar de adoração. Quem é você? Como você responde a isso? Como você diz isso? É aqui que a religião mata. É aqui que a religião apresenta a tragédia. A tragédia é que o filho mais novo não tinha um irmão mais velho de verdade. O filho mais novo ficou perdido todo esse tempo e ninguém foi buscá-lo. Por que ninguém foi buscá-lo? Sabe por que ninguém foi buscá-lo? Eu vou sentar um pouquinho aqui, porque a Festa das Nações cansou a perna um pouco. Sabe por que ninguém foi buscá-lo? Primeiro, porque o filho mais velho, ele não se importa com os outros. O filho mais velho só se importa com ele mesmo. Desde que as coisas estejam boas para ele está nem aí com o que vai acontecer. O filho mais velho, ele não consegue lidar com a possibilidade do perdão. Ele não consegue lidar com isso. Como é que alguém pode ser perdoado, sendo que eu sou tão bom e tão merecedor disso? Por que o filho mais velho não consegue perdoar? Porque ele se sente superior a todo mundo. Como que, queridos, para não oferecer perdão para alguma pessoa tem que ser muito orgulhoso, sabe por quê? Porque quando alguém erra e eu não perdoo, sabe o que eu estou dizendo para ela? Eu sou melhor que você. Por isso que eu não aceito suas desculpas, porque eu sou melhor que você. Agora, quando eu sei que eu sou igual a ela, ou sou inferior a ela, inclusive, eu olho para ela e falo: todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tropeça. Você merece o meu perdão, sabe por quê? Porque eu também sou assim como você. O filho mais velho não perdoa porque ele acha que é superior a todo mundo. Ele acha que é superior, que ele não tem direito de ser prejudicado em nada. Quer mais uma atitude interessante do filho mais velho? Um exemplo. Ele tem um alto conceito de si próprio. Ele acha que ele é o melhor e ele acha que é o melhor em tudo. Vamos ver o exemplo? É dificilmente um filho mais velho que está aqui entre nós essa noite não tem raiva de alguma coisa. Não é verdade? Dificilmente um filho mais velho que está aqui hoje não tem raiva de alguém ou de alguma coisa. Sabe por quê? Ele se sente sempre superior aos outros. Então ele tem raiva daquela pessoa que não trabalha tanto quanto ele. Por quê? Porque ele é um ótimo trabalhador. E se tem alguém que é um pouquinho mais preguiçoso, ele se acha melhor que aquele e começa a ficar com raiva. Ele fica com raiva do preguiçoso porque ele é filho mais velho. Ele acha melhor, se acha melhor do que o outro. Então ele é intolerante, ele está sempre com raiva das pessoas, sempre, sempre, sempre. Ele tem um alto conceito de si próprio deformado. Então ele acha que ele é mais santo, ele acha que ele é melhor e que ele merece mais coisas. Mas o mais interessante do filho mais velho é que ele não aceita crítica.
Ele não aceita perder. Ele não aceita o erro, mas de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o filho mais velho se baseia na sua conversa e na sua postura de vida pela sua autoimagem. Se alguém destruir a sua autoimagem, sabe o que acontece com ele? Ele desmorona. É por isso que tem muitas pessoas desmoronando porque foram criticadas. As pessoas criticam e a pessoa desmorona. Sabe por quê? A sua autoimagem como filho mais velho tem que ser provada. A sua reputação está em jogo. Não é possível que alguém critique algo que eu faça tão bem. Eu fiz tanto tempo isso, eu sou tão bom nisso. Como é que alguém tem coragem de me criticar? Então o que faz o filho mais velho? Ou ele se defende, destruindo os outros, ou ele aceita a crítica. Só que o filho mais velho não aceita a crítica, porque crítica é uma destruição da sua autoimagem. Toda a sua vida não está na identidade em Cristo. A sua vida não está na identidade do Pai que lhe deu. Ele não se sente filho, ele se sente merecedor de ser filho. Então quando a sua imagem é destruída, ele perde o solo, o chão, a noção de vida, porque ele é filho mais velho. E filho mais velho não consegue lidar com a crítica, porque a sua autoimagem é destruída. E aí ele começa a destruir os outros, machucar os outros e ferir aos outros. Seria você um filho mais velho? Que não consegue perdoar, porque se acha superior e acha que nunca erra? Seria você um filho mais velho, que não consegue ficar em paz, está sempre irritado com os outros, porque você se acha melhor, você se acha mais competente, mais capacitado, que está todo mundo pior que você? Seria você um filho mais velho, que não consegue aceitar a crítica? Irmãos, eu tenho um lema na minha vida: quer me destruir, me elogio, porque a crítica para mim tem que ser um elogio, tem que ser um combustível, tem que queimar, tem que me fazer crescer e me levantar. Porque minha autoimagem não está em quantas pessoas vêm aqui, não está em quantas pessoas aplaudem o meu ministério. Minha autoimagem está em quem eu sou em Jesus Cristo. E Ele me chamou para ser seu filho. Antes de ser pastor, eu sou filho. Antes de ser pai, eu sou filho. Antes de ser marido, eu sou filho. Antes de ser cidadão, eu sou filho. A minha autoimagem está nele, não em mim. E por que eu vou ficar preocupado com o que os outros dizem a respeito de mim, se eu sei quem eu sou nele? Por isso que filho mais velho não suporta ser tirado da sua condição, porque a sua autoimagem está naquela condição. E aí, queridos, para encerrar, né, a gente está conversando mesmo, o maior problema é essa tragédia. Essa tragédia é tão complicada. Sabe por que é uma tragédia? Porque o filho mais velho é aquele que tinha a responsabilidade de manter a família unida. No sistema judaico, quem tem a responsabilidade de manter a família unida é quem? O filho mais velho. O filho mais velho que tinha que ir buscar o irmão lá no chiqueiro, falar: meu filho, o que você está fazendo aqui no chiqueiro? O chiqueiro não é o seu lugar, meu filho, sai desse lugar, volta para a casa do papai, eu tenho lá a minha propriedade, eu vou dividir com você, eu vou repartir, você gastou a sua, mas você é o filho mais novo, eu sou o irmão mais velho, eu vou te ajudar, meu filhinho, eu vou te ajudar, meu irmãozinho. Mas esse irmão mais velho não vai, porque ele está tomado de orgulho, de ira, de religiosidade, de hipocrisia. Então ele deixa o filho, o irmão, melhor dizendo, às traças, e não está nem aí com o irmão. Era a responsabilidade dele manter a família unida. Agora olha só que interessante, a última frase do capítulo: filho, tudo que eu tenho, o pai diz, filho, vem aqui Luiz Carlos, faz favor. Luiz Carlos parece bastante comigo, né, carequinha, vai parecer meu pai aqui, né? Não ficou legal, ó? Pai e filho, não parece? Fica mais pra cá um pouquinho, mas... Eu sou seu pai, você ficou mais jovem agora, tá? Eu olho pro filho mais velho, que tá lá na porta, que tá bravo, que tá bicudo. Eu olho assim: filho, tudo que eu tenho é seu. O que você entende disso? Que eu tenho as coisas, mas eu tô dando para ele, porque ele é meu filho, é meu herdeiro. Tudo que eu tenho é seu, porque eu reparti a herança em duas. Quem foram os beneficiários da herança? O mais novo e o que eu fiquei? Usufruto. Eu não tenho mais nada. Uma coisa é do meu filho, que ele gastou tudo, mais novo, e a outra é do filho mais velho. Quando eu falei: traga anel para o meu filho, traga sandália para o meu filho, traga roupa nova para o meu filho, pega o novilho gordo para o meu filho mais novo. De quem que eu estava tirando? De mim ou dele? É dele. O novilho, a sandália, o anel, a roupa, tudo era do filho mais velho. Era por isso que ele estava tão irritado lá de fora. É a minha herança, é a minha propriedade, é o meu dinheiro, é a minha religião. Sou eu quem estou no controle aqui. Obrigado, Luiz. O filho mais velho, ele não tolera olhar para o pai e dizer:
você gastou o meu dinheiro. Porque o pai já não tinha mais nada, tudo era do filho mais velho. E esse irmão não tinha um irmão mais velho. Que triste não ter um irmão mais velho para cuidar da gente, né? O irmão mais velho para proteger a gente, o irmão mais velho para pegar nossas brigas, sair conosco das nossas encrencas. Tão ruim ser o irmão mais novo sozinho. E quando a gente tem um irmão mais velho e não se importa com a gente, pior ainda, né? Esse jovem que gastou todo o seu dinheiro, ele não tinha um irmão mais velho. Você tem? Você é o irmão mais velho de alguém para poder abençoar e servir? Para poder correr atrás e quebrar sua religiosidade e servir, tirar pessoas do chiqueiro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu quero fazer a você: você tem um irmão mais velho para te defender? Você tem um irmão mais velho para te salvar? Para te ajudar? Para tirar você do chiqueiro? Para tirar você das suas encrencas? Você tem um irmão mais velho para fazer isso? Você tem. Sabe quem é? Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o irmão mais velho. Ele vai no chiqueiro para nos buscar. Ele foi no chiqueiro para me buscar. Ele foi nas minhas piores atitudes para me encontrar. Ele é o meu irmão mais velho. Ele me defende, ele me salva, ele me transforma, ele me aceita, ele traz a sua propriedade. Ele pagou um alto preço. Eu não tenho nada, ele tem tudo e ele reparte a sua herança comigo que não sou nada. Eu gastei a minha dignidade, gastei minha integridade, gastei a minha consciência, mas o meu irmão mais velho vem em meu socorro. Ele é dono de tudo e mesmo assim reparte comigo. E ele reparte com você. Você tem um irmão mais velho. O seu irmão mais velho se chama Jesus. Por isso, saia da porta, irmão. Vem para a festa. Vem para celebrar com a gente. Vem celebrar com aqueles que estão dizendo: vem filho velho, vem filho mais novo. Pode chegar. Chega aí quem tem que chegar. Ex-prostituta ou prostituto, pode chegar também. Homossexual pode vir, pode sentar com a gente, não tem problema. Pode sentar um mentiroso ou seu corrupto, vem cá sentar com a gente. É tão bom, porque todos nós somos filhos mais novos. Todos nós precisamos de um filho mais velho para nos resgatar. Pode vir pessoa da alta sociedade, pode vir o senhor, doutor, fulano de tal, excelentíssimo, venha, se sente conosco. Venha de tornozeleira eletrônica, fica aqui conosco no nosso meio. Você que tem casa própria, fica aqui conosco. Você que não tem, vem também. Chegou de bicicleta, glória a Deus. Chegou de carro do ano, que bênção. Venha sentar com a gente. Somos irmãos mais novos. Estamos todos no chiqueiro chamado mundo. Estamos perdidos. E se não for o irmão mais velho vir nos buscar, já era. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Somos todos irmãos mais novos que comprometemos o coração do Pai quando saímos de casa. E agora você vai decidir hoje de que lado você está. Se você está do lado da obediência moralista, dizendo eu faço, então eu mereço. Ou se você está do lado da violência, dizendo estou nem aí com nada, eu vou quebrar tudo e vou pagar geral. Ou você está no meio, você está no Evangelho. Repito, o Evangelho não é religião. O Evangelho não é falta de religião. O Evangelho não é moralidade nem a ausência dela. O Evangelho também não é o meio termo. O Evangelho é algo completamente diferente. Chama a equipe de louvor que vem aqui à frente. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Eu quero orar com você. Porque hoje você tem duas opções aqui nesse lugar para sair da religião. Primeiro, arrependa-se. Arrependa-se. Volta para a casa do Pai. Sai do chiqueiro, querido. Sai do chiqueiro, minha filha. Volta para a casa do Pai. Você que está perdido, quebrando todas as regras. Arrependa-se. Arrependa-se. Você que está quebrando geral. Você está perdendo os melhores anos da sua vida, se drogando, se prostituindo, deitando com homens e com mulheres à torta e à direita. Você que está vivendo de cachaçada em cachaçada, de noitada em noitada. Você que está pulando de relacionamento em relacionamento. Você que está querendo dinheiro como estabilidade. Você que está no chiqueiro, vem. Sai daí desse chiqueiro. Vem para o lado do irmão mais velho, Jesus Cristo nosso Senhor. Então você que está no chiqueiro, arrependa-se, saia disso. E você que está na obediência, desfrute do Pai. Conheça o coração do Pai. Não cumpra apenas regras. Não fique pagando promessas. Não fique cumprindo rituais religiosos. Não fique com medo do divino, querido. Venha desfrutar do coração do Pai. O Pai quer dançar com você. O Pai quer celebrar com você. O Pai quer matar um boi gordo, fazer um churrascão com você. O Pai te ama. Não precisa ficar cumprindo regras, pensando que Ele não vai te amar se você quebrá-las. Mas se você se entender que Ele te ama, você vai fazer o possível para obedecer tudo que Ele mandar e que vai agradar o coração dele. Volte-se para Ele. Arrependa-se você que está no chiqueiro.
Desfrute do coração do Pai, você que está em casa perdido. E vamos à festa. Vamos abalar nossa igreja, Sertanópolis, o mundo, com uma geração que entende nessa cidade que não é a religião que nos salva, é Jesus Cristo, o Senhor, que nos salva. Nestes dias de desespero, incerteza, medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. eu quero nesse momento um minutinho. Apague as luzes, por favor. Eu quero que você pense sobre o seu caso e a sua condição. Quem você é hoje? Onde você está? Enquanto nós cantamos, eu quero que você se decida se você virá para o Evangelho ou se ficará distante da casa do Pai, longe dela ou dentro dela. Onde você estará? E eu quero convidar você para encerrarmos essa campanha, essa série de mensagens que fala sobre desintoxicação da alma. Você que quer ter intimidade com seu Pai Celestial, você que quer conhecer o coração de Jesus Cristo, você que quer ter um relacionamento mais próximo com o irmão mais velho, Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para você vir se arrepender se você está no chiqueiro, para você vir deleitar-se se você está na obediência, ou para você vir conhecer o coração do seu Pai e viver esse Evangelho. Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente. Você quer conhecer o Pai e não a igreja, quer conhecer Jesus e não a estrutura, quer andar com Jesus e não na multidão. Eu quero que você venha à frente enquanto nós cantamos. Pode vir aqui à frente que eu quero encerrar essa série de mensagens orando com vocês. Nossa fé não seja um hino, apenas notas sem canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti. Nós cremos em Jesus Cristo Creio em ti. e desfazemos o poder da religião. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. O perdido encontrou, ele encontrou salvação, e as cadeias se quebram, rasgou-se o véu, acabou a religião. Não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Jesus Cristo, Declare isso. acredito. Quebre as cadeias da religião essa noite. Acredito no Santo Espírito que nos vida atrás. Acredito em Jesus Cristo e que a morte venceu. Acredito no Santo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença e estamos rompendo com as cadeias da religiosidade que afeta o nosso coração. Nos apegamos ao irmão mais velho, Jesus, que nos salva, nos cura, nos liberta e nos encontra no nosso estado. E não queremos ser o irmão mais velho.
Não queremos mais ter atitude, ó Deus, de mesquinharia do lado de fora, fazendo bico para aqueles que estão do lado de dentro e vivendo a festa na presença do Senhor. E não queremos ser o irmão mais novo gastando as coisas e vivendo sem responsabilidade. Nós queremos o Evangelho que nos leva à obediência, porque nós somos aceitos e não ao contrário. O Evangelho que nos mostra que somos filhos e a nossa imagem está firmada nisso. O Evangelho que mostra que o Senhor nos ama e que a gente pode conhecer o coração do Pai. Quebra o espírito de religião entre nós, Pai. Não deixe esse povo ser religioso, não nos deixe ser religiosos, não deixe meu coração ser religioso. Eu quero conhecer o Pai, eu quero conhecer o coração do Pai, eu quero saber quem é o Pai, eu quero obedecer o Pai de coração e alma, e não porque Ele pode me dar, nem pela obediência que pode me trazer méritos. Eu quero ficar na casa do Pai, na presença do Pai, e não ficar longe dela. Quero celebrar, quero fazer festa com os perdidos que foram encontrados. Eu quero me alegrar com cada um deles, mesmo que eles não trabalhem, mesmo que eles sejam difíceis, mesmo que eles sejam as piores pessoas da sociedade ou as melhores. Eu quero fazer festa com os filhos mais novos que estão voltando para a casa do Pai, e nós vamos fazer parte dessa grande comunidade de filhos mais novos, que tem um único irmão mais velho, Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós podemos entender isso essa noite e desintoxicar a nossa alma da religiosidade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Que bom, irmãos, que alegria estar com vocês aqui. Eu só tenho um recadinho antes de pedrar a bênção para vocês. Crianças que vão participar do coral no domingo de Páscoa, tem um ensaio terça-feira às 5:30 da tarde, 17h30, a terça-feira. Crianças que vão participar do coral, que estavam na escola dominical, não teve hoje, né? Então preciso fazer um ensainho antes da nossa apresentação no domingo. Terça-feira, 17h30 aqui na igreja. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, essa graça que nos chama de filhos, essa graça que nos recebe onde estamos, e que a consolação do Espírito Santo, nosso perfeito amigo, esteja com você hoje e para sempre, para que você esteja na casa do Pai, mas nunca perdido nela, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana. Vão com Deus. A gente se vê na terça-feira, em nome de Jesus.